1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4 e 5, diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Então, glorificando a Deus, tome os seus assentos nesta manhã, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia. Cada um de nós temos os nossos problemas, cada um de nós temos as nossas adversidades, cada um de nós enfrentamos os nossos desafios. Mas uma coisa eu posso confirmar: cada um de nós vivemos um deserto diferente do outro, mas em todos os desertos, escute, Deus se faz presente. Eu não sei qual deserto você está passando nessa manhã. Talvez você chegou aqui e está dizendo: Senhor, o deserto está difícil. Senhor, esse deserto está muito pesado. Senhor, estou vivendo em um deserto muito grande. Eu não sei qual é o seu deserto, mas uma coisa eu posso afirmar: que em todos os desertos, seja o seu, seja o meu, seja do irmão que está ao seu lado, seja daquele que posteriormente vai ouvir esta mensagem, Deus está presente em todos os desertos. Aleluia! Todos nós passamos por desertos, isso é uma verdade. Mas a pergunta não é: você está no deserto? Não é essa a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é: como você chegou até esse deserto? Como você chegou até esse deserto? E é navegando dentro desse texto que nós vamos começar a desenrolar. Mas antes disso, eu tenho que salientar e mostrar para vocês que existem desertos diferentes. E o primeiro deserto que eu destaquei, que rapidamente para entrarmos dentro desse texto, foi o deserto aonde Jesus foi levado. E o primeiro deserto que Jesus foi levado está lá em Mateus capítulo 4, no versículo de número 1, onde diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não foi ao deserto porque ele pecou. Jesus não foi ao deserto porque ele errou. Jesus não foi ao deserto porque ele falhou. Jesus foi para o deserto levado, conduzido pelo Espírito. Então tem desertos na vida, entendam, que não é provocado por um erro, por um pecado, ou por algo que cometemos que nos sujeitou a estarmos nesse deserto. Há desertos nas nossas vidas que Deus nos leva, que Deus nos pega e nos introduz dentro desses desertos. E aí perguntamos: por que o Senhor nos conduz a desertos? Por um motivo. Primeiro, para fortalecer a nossa fé. Segundo, para revelar verdadeiramente, não para Deus, mas para mim, para
seu verdadeiro propósito. Então, há desertos que Deus nos leva. Então eu posso, pastor, dizer que eu posso estar passando por um deserto não porque eu provoquei. Eu posso estar passando por um deserto mesmo servindo a Deus de verdade, mesmo sendo um crente fiel, mesmo fazendo tudo certo, e eu estou nesse deserto, e não é porque eu provoquei, não. Você pode estar passando talvez por um deserto porque o próprio Deus achou necessário te pregar, te introduzir nesse deserto, porque talvez a sua fé está pequena demais, e Ele quer mostrar para você que você precisa fortalecer a sua fé nele, depender nele, estar nele, buscar somente dele, e saber que nada mais preenche uma vida de um homem ou mulher de Deus, se não for somente ele. E você sabia que deserto é o único lugar que você só pode depender de Deus? Porque se Deus não entrar com providência, você vai morrer nesse deserto. Mas quando tem crente que entra no deserto, ele lembra: existe um Deus, existe um Deus. Por isso talvez você chegou aqui, você está dizendo: por que eu estou passando nesse deserto? Talvez é Deus chamando a sua atenção e dizendo: eu estou aqui, ó, e você só vai depender de mim, somente de mim. Porque deserto é lugar aonde a nossa fé ela é renovada, aonde a nossa fé é fortalecida. Aleluia! E também Deus prepara grandes propósitos para quem está no deserto. Talvez você não entenda, chegou aqui e não está entendendo nada. Porque eu estou passando por esse deserto, pastor? Porque eu estou vivendo esta vida dolorida? Porque eu estou passando por tanta luta? Porque eu estou passando por tanta tribulação? Porque eu estou passando por tantos problemas? Talvez você não entendeu, mas Deus está te preparando, porque Ele tem propósitos grandes na tua vida, e você até agora não está entendendo isso. Deus quer te usar de uma forma surpreendente, mas os teus olhos não conseguem firmar no propósito. Os teus olhos não conseguem enxergar a sua importância no reino. Os teus olhos não conseguem enxergar que você não vê esse mundo por acaso. Você não vê esse mundo para viver uma vida medíocre. Você só veio esse mundo porque Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer te usar. Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. E você precisa entender. E não há outro lugar para você poder se render ao propósito, se não for passando por esse deserto. Talvez você está passando, é Deus dizendo: filho, filha, entenda, abra os teus olhos, eu tenho um propósito na tua vida. Enquanto você não entender, não encaixar nesse propósito, você não sai desse deserto. Quer sair do deserto? Então entra no propósito, entra no plano, entra no plano. Entenda que há deserto na nossa vida, que é Deus nos preparando para algo maior. Porque talvez se Ele deixar você levar a vida da maneira que você quer, será que os propósitos serão cumpridos? Será que você vai fazer a vontade de Deus? Será que você vai continuar sendo fiel? Deixa eu ir mais além, será que você vai continuar sendo crente? Se Deus te tirar do deserto, se Deus te colocar em uma terra boa, se Deus te colocar em uma terra farta, se Deus te abençoar, se Deus te enriquecer, se Deus tirar toda a sua luta, toda a sua enfermidade, toda a sua dor, dá tudo que você quiser, será que você vai cumprir o propósito de Deus com essa vida? Então o jeito para você entender é Deus tirar tudo que você tem, te jogar num deserto, e lá você vai entender: eu preciso de Deus, eu preciso servir a Deus, eu preciso entender que eu fui chamado para uma obra diferenciada, de uma obra diferente. Por isso há deserto
que nós entramos porque é Deus nos chamando para nos mostrar que Ele tem propósitos grandes na nossa vida. Por isso, nem todo deserto significa que Deus nos abandonou. Não! Às vezes Ele está preparando você para um nível maior, para um propósito maior. E esse deserto é necessário para podermos crescermos, encaixarmos, habilitarmos, para depois Deus colocar os propósitos dele nas nossas mãos. Aleluia! E o deserto, para onde as pessoas elas acabam nos empurrando, porque há deserto que não é Deus que nos pega e nos introduz. Há desertos que é provocado por pessoas. Que isso, pastor? Explica melhor. Vou explicar. Tem deserto na nossa vida que nós acabamos que somos surpreendidos por pessoas que acabam provocando e acabam nos empurrando e nos fazendo cair em desertos. Pessoas que nos traem, pessoas que viram as costas para nós, pessoas que nos abandonam, pessoas que faz promessa e não cumpre, pessoas que dizem estou contigo, mas depois vão embora, pessoas que só querem a sua ajuda e depois que são ajudadas nunca mais volta para te ajudar. Pessoas que fazem votos e votos e votos e votos e depois te deixam na mão. Pessoas que apenas te usam, tira tudo de você e depois te deixa sozinho, sem nada. Traidores do reino, traidores de pessoa, traidores da igreja, que faz tudo e arranca tudo, vão embora e depois te deixa no deserto, te deixa você na luta, te deixa você sem nada, te deixa você na miséria, te deixa você na prova. Verdade, tem pessoas levantadas por Satanás que entra na vida da gente só para tentar deixar a nossa vida no deserto. Quantas pessoas que estão passando por lutas, por provas, por necessidade, que não foi Deus que colocou, mas foi pessoas que estavam no convívio, que provocou uma tempestade, que provocou um reboliço e fez a sua vida ficar do jeito que ela está. Porque tem deserto que não é por nós, não é por Deus, mas são por pessoas que estão no nosso convívio, que acabam nos levando para o deserto. Nós temos aqui um texto lá em Gênesis capítulo 21, no versículo de número 14 em diante, vai contar a história de uma mulher chamada Agar. Agar, ela foi conduzida ao deserto não porque ela quis, não porque ela planejou, mas porque ela foi expulsa, porque tiraram ela do convívio da família, porque não aceitaram mais a presença dela e nem do seu filho, e achou melhor que o lugar dela seria fora dali, e o mandaram fora do seu habitat, e ela teve que ir ao deserto. E ali, se não fosse a intervenção de Deus, ela tinha morrido e padecido ali, porque ela não planejou estar ali, mas ela foi lançada ali por pessoas. Por isso existe deserto na nossa vida que são causados por pessoas. Quantas pessoas de hoje estão vivendo esse tipo de deserto? Quantas pessoas não estão passando por problemas financeiros, conjugais, materiais, porque fizeram aliança com pessoas erradas, porque não procuraram primeiro a aprovação de Deus, para depois fazer um negócio, para depois se unir, para depois fazer parceria, e agora estão vivendo uma vida de dor, de sofrimento e de deserto, porque fez alianças com pessoas erradas. Quantas pessoas não estão vivendo um deserto porque estão sofrendo rejeição
objeções de outras pessoas. Quantas pessoas não estão vivendo no deserto porque foram abandonadas, e agora estão vivendo no deserto porque pais abandonaram, e agora os filhos foram lançados fora e não tem para onde ir e estão abandonados. Famílias destruídas porque foram abandonadas pelos seus pais. Casamentos destruídos porque cônjuges se abandonaram, saíram e deixaram a destruição. Quantas pessoas não estão vivendo no deserto por causa de abandono? Quantas pessoas não estão vivendo desertos por causa de injustiça, por causa de erros que não foram cometidos, mas porque pessoas disse para outra, e a mentira foi se espalhando, e o boato foi crescendo, até que se tornou verdade aquilo que é mentira, e destruiu ministério, destruiu famílias, por causa de injúrias e por causa de defamação que não aconteceu, mas desertos provocados por pessoas, que acabou trazendo destruição para muitas pessoas. Também pessoas que receberam palavras de afrontas, palavras de grosseria, de confronto, e agora estão vivendo num deserto de mágoa, de ódio dentro do coração. Agora você não consegue liberar o perdão. Agora você não consegue liberar o perdão para quem te feriu, para quem te magoou, para quem te abandonou, para quem mentiu para você, para quem virou as costas para você, para quem disse que ia te amar e no final fez o contrário, para quem disse que estaria com você até o final e depois te abandonou, e agora o que gerou em você? Apenas a mágoa no seu coração, por causa da palavra que te machucou, por causa da palavra que te ofendeu. E agora pessoas guardam mágoa no coração e estão vivendo nesse deserto. Oh meu Deus! Desertos que você não provocou, foram pessoas que te empurrou para lá. Só que eu tenho uma palavra para você que está vivendo nesse deserto nesta manhã. Escute: mas Deus apareceu para Agar, e da mesma forma que Deus apareceu para ela naquele deserto e não deixou que ela morresse naquele deserto, Deus também está te dizendo: eu estou nesse deserto que você está passando, e se você abrir o teu coração, eu te tiro desse deserto e trago alegria de novo para a sua vida. Aleluia! Oh glória! Eu sinto Deus aqui nesta manhã, porque Deus não é Deus que abandona. O homem te empurra, o homem te coloca no deserto, o homem te machuca, o homem te fere, mas Deus te cura, Deus te renova, Deus te levanta, Deus te sara. Quantos estão sentindo Deus nessa palavra nessa manhã? Aproveita, glorifica, porque Deus está sarando corações aqui nesta manhã. Deus é Deus que cura corações machucados, traídos, injustiçados, abandonados e corações rejeitados. Deus cura, porque Deus está no deserto. Ele não abandona. E Agar foi salva, porque Deus não abandona, porque Deus também visita quem foi ferido por pessoas. Deus visita quem foi traído por pessoas. Deus visita quem foi abandonado por pessoas. Deus visita quem foi machucado por pessoas. E é por isso, na autoridade do Espírito Santo, que eu digo essas palavras. Deus está visitando a tua vida nessa manhã. Deus está visitando a tua alma nessa manhã. Então seja sarado, seja curado, seja renovado, seja fortalecido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura de Deus. Aleluia! Oh glória! Agora é o terceiro deserto, e é aqui que eu vou entrar no texto. O terceiro deserto é o deserto em que nós mesmos entramos nele. Diferente do primeiro, aonde Deus nos leva.
Diferente do segundo, aonde pessoas nos empurram para o deserto. Mas existe o deserto, que é o deserto de Elias, que é o deserto aonde nós mesmos nos conduzimos até ele, aonde nós mesmos provocamos ele. E é nessa hora que chegamos aqui no texto em Elias, porque ninguém levou, ninguém empurrou, ele entrou sozinho. Depois da sua maior vitória que Elias teve na sua vida, lá no Monte Carmelo, aonde ele sozinho encarou mais de 800 profetas de Baal e de Aserá. Diante de todos eles, sozinho, ele enfrentou a todos e venceu. Depois da maior vitória da sua vida, depois dele provocar fogo do céu e descer na terra e consumir o altar, depois dele levar o povo todo a reconhecer que só há um Deus, um só Senhor, depois desse grande avivamento de arrependimento que toda a nação teve, por causa da operação do poder de Deus, uma única ameaça de uma mulher foi o suficiente para fazê-lo fugir. E eu lhe pergunto, o profeta Elias era homem que tinha medo? Você acha que Elias era homem que alguém poderia o amedrontá-lo? Não, porque Elias era um homem que não tinha medo de nada. Ele encarava reis, ele encarava profetas de outros deuses, não se curvava a nada, a ninguém, a não ser o Senhor. Depois de tantos eventos, de tanto ser usado por Deus, demonstrando a sua valentia diante de todos ali, e a sua confiança total no Deus que ele servia, Elias agora, por causa de uma ameaça, de uma mulher só, foi o suficiente para que ele pudesse fugir. E é aqui que nós entramos, porque agora Elias, ele vai entrar em um momento de colapso espiritual. E é um momento que talvez nós nos encontramos também, porque nem sempre aquilo que as pessoas vê por fora seja aquilo que verdadeiramente estamos passando por dentro. Porque quem olha por fora vai ver um grande profeta. Quem olha por fora vai ver um profeta que encara 850 profetas de Baal e Aserá junto. Quem olha por fora vai ver um profeta dizendo: segundo a minha palavra não chove. E quando você olha para o céu, não tem uma nuvem mais no céu. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e nem uma gota de água cai do céu. Quem olha por fora vai ver um profeta de poder, vai ver um homem de poder, vai ver uma mulher de poder, vai ver um homem cheio do Espírito Santo pregando a palavra de Deus, vai ver uma mulher cheia do Espírito Santo pregando a palavra de Deus, vai ver um homem de Deus, vai ver uma mulher de Deus vivendo uma vida de Deus. Talvez os vizinhos vão ver, talvez no seu trabalho vão ver, no dia a dia vão ver, na igreja, na rua, vão olhar para você e vai dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque é isso que as pessoas veem, ou deveriam ver, quando olha para um homem de Deus e para uma mulher de Deus. Só que só Deus sabe o que está no coração de cada um. Só Deus sabe dos obstáculos, das lutas internas que
cada um possui e que cada um faz. Por isso eu destaquei nesse texto e eu deixei anotado bem claro, porque nem sempre aquilo que as pessoas veem por fora é aquilo que estamos vivendo por dentro. No capítulo 18 desse texto que nós lemos de 1 Reis, você vai encontrar aqui Elias desafiando reinos. Você vai encontrar Elias aqui desafiando profetas. Você vai ver aqui Elias desafiando deuses. Mas no capítulo 19 que nós lemos, você vai ver que parece que o cenário muda. E parece que não é o mesmo Elias do 18. Porque o Elias de 18 está cuspindo fogo pela boca. Está profetizando, encarando todo mundo, passando por cima e dizendo um monte em nome do Senhor. Só mudar de capítulo. E agora você vai encontrar um Elias que foge. Um Elias que tem medo. Um Elias que não quer encarar a situação. Um Elias que enfrenta 850, mas um Elias que foge de um. Você está vendo a diferença de um capítulo para o outro? Parece outro Elias. E sabe por que isso acontece? Porque o colapso emocional muda até quem somos. O colapso emocional, ele acaba mudando até quem somos. O homem que enfrentava reis, agora o que ele vai fazer? Fugir. Olha o contraste. O homem que orava e fogo descia do céu, agora vai pedir para morrer. Olha que contraste diferente. Porque quem mais precisa de ajuda nem sempre demonstra. Quem mais precisa de ajuda nem sempre vai pedir. Talvez você está do lado de uma pessoa que está clamando por socorro, mas apenas por dentro. Por fora ninguém está vendo. Passa despercebido. Passa diante dos nossos olhos. Nós damos a paz do Senhor, abraçamos, cumprimentamos, mas talvez a pessoa que está do teu lado está sofrendo e está gemendo. Você pode olhar para ela e você não vê. Por quê? Porque você só vê ela ou vê ele como uma mulher de oração, um homem de oração, uma pessoa que prega bem a palavra, uma pessoa que traz um impacto para a nossa alma, uma pessoa que está ali constante nos pés do Senhor. Você olha para aquela pessoa e vê ela até como um super crente, mas talvez dentro dela há um clamor de socorro, há um clamor pedindo: eu não aguento mais, eu tenho medo, eu estou cansado, eu estou cansada. Porque tem um clamor aqui dentro que talvez quem está por fora não vê, porque já estamos acostumados a ser crentes e não demonstrar a nossa fraqueza e não demonstrar a nossa dor, até porque nem todos conseguem sentir e conseguem compreender e entender o sofrimento de quem levantou-se para ser usado por Deus. Imagina se Elias demonstra isso diante do povo, um povo enfraquecido na fé, um povo que estava cocheando em dois pensamentos, não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. Mas eles tinham que olhar para ele e dizer: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é um grande pregador, uma grande pregadora, é um profeta, é um intercessor de oração. Mas ninguém sabia da vida dele pessoal. Porque é muito fácil olhar para Elias agora e dizer: é um
super crente, não é um super profeta. Agora é um homem que está ferido por dentro. Agora é um homem que está com colapso emocional. Porque Elias era considerado o profeta da fé, o profeta do fogo, o homem do milagre, a referência espiritual da nação. Mas ninguém sabia que ele estava vivendo em um momento que ele foi quebrado por dentro. Um momento que ele está fraco, ou melhor dizer, cansado, cansada. Mas ninguém sabia disso, porque há pessoas que sustentam famílias inteiras na oração, na palavra, no jejum, na disciplina, no testemunho. Há pessoas que mantêm igrejas abertas no joelho, buscando e pedindo: Deus, tem misericórdia. Sustenta até mesmo empresas para não quebrar, pedindo: Deus, tem misericórdia dessa fábrica. Não deixa ela quebrar, não. Mantenha ela de pé. Sustenta pessoas no joelho pedindo: não deixa que ele caia, não deixa que ela caia, não deixa, Senhor, que ele afasta a sua presença. Faz ele levantar nessa manhã e vir para o culto ouvir sua palavra. Traga com segurança. Salva a casa dele, salva a casa dela, salva os filhos dela, salva o casamento. Pessoas que sustentam as outras no joelho na oração. Às vezes nem você ora por você mesmo, mas tem gente que está orando por você, que te sustenta no joelho. Às vezes você vai testemunhar e vai dizer: nossa, o livramento de Deus, porque Deus me ama. E às vezes não é nem isso. Às vezes é porque pela misericórdia de Deus tem um crente de Deus orando por você, e Deus enviando o livramento. E você só foi salvo porque tem alguém que intercede por você. Porque há pessoas que sustentam uma nação, uma fé no joelho, enquanto ninguém percebe que elas estão cansadas, elas estão ali se esforçando na fé, se esforçando na oração, se sustentando no máximo que conseguem, mas elas estão ali. Só que o colapso ele é cheio de contradições. Quando a pessoa está vivendo um momento emocional forte, as oscilações elas são constantes. E eu grifei isso aqui. Observe o texto, olha o que a Bíblia diz: Elias fugiu para salvar a sua vida. Elias fugiu para salvar a sua vida, mas logo depois ele pede para morrer. Olha para você ver o que o colapso emocional gera na cabeça de uma pessoa. Primeiro, ele foge para salvar a sua vida, porque ele não quer ser morto por Jezabel, certo? Então ele foge porque ele quer se salvar. Aí quando ele chega, ele vai falar para Deus e vai pedir para que Deus tire a sua vida. A pessoa que está vivendo um colapso emocional, de manhã ela quer viver, e de tarde ela pede para morrer. Ele está pedindo para viver, mas logo depois ele vai pedir para morrer. Então você vê a diferença aqui. Como alguém que foge
agora ele vai pedir para morrer. Então você vê o tamanho do colapso emocional que esse homem estava vivendo. A pessoa ela quer continuar. A pessoa ela quer avançar, ela quer até tentar prosseguir. E ela pode até deixar sair do seu coração: o meu desejo é mudar, o meu desejo é prosseguir, o meu desejo é avançar, o meu desejo é conquistar. Mas passa algum tempo, algumas horas, ou até um dia, aí a pessoa já está dizendo: eu vou desistir. Quantas pessoas, meus queridos, de Deus, servos do Senhor, pessoas que fazem a obra de Deus, que vivem para Deus, mas estão vivendo em um momento que estão dizendo para si próprio: a minha vontade é desistir, a minha vontade é parar, a minha vontade é largar tudo, a minha vontade é me trancar em um lugar e ficar sozinho sem ver ninguém, a minha vontade é parar com tudo que eu estou fazendo, a minha vontade é de terminar com tudo. Mas ontem estava querendo fazer um monte de coisa, agora quer desistir de tudo, porque isso se chama colapso emocional. Quer lutar, mas não encontra forças. Quer viver, mas perdeu o prazer da vida. Elias foge para viver, mas até ele chegar ao lugar aonde Deus o levou, ele agora vai pedir para morrer, porque ele até quis viver, mas depois pediu para morrer, porque quer viver, só que por causa da luta, do tamanho do vale, do tamanho do deserto que ele entrou, porque agora Elias, ele foi ao deserto por ele próprio. E essas pessoas que entram nesse tipo de deserto, escute, ela não quer levar ninguém com ela, ela entra sozinha. Ele entra sozinho. Elias vai junto com seu moço, mas ele deixa ele na cidade mais próxima e fala para ele: Geazi, fica aí, porque lá para o deserto eu vou sozinho. E ele entrou sozinho no deserto, porque ele estava vivendo em um colapso que só ele e Deus, só ele poderia passar. E agora o Senhor vai estar observando toda essa situação, porque o que Elias perdeu não foi o que Deus deu, porque Elias orou e Elias disse: Senhor, basta, tira a minha vida. Olha a oração que ele fez, olha como ele estava nesse deserto: basta, Senhor, eu não suporto mais, a dor é muito grande, o sofrimento é muito grande, tira a minha vida. Mas Deus não respondeu a oração dele. Que coisa interessante a gente vê aqui nesse texto. Por quê? Porque Elias sempre orou e Deus sempre o respondeu. Mas nesta oração que ele fez: Senhor, basta, tira a minha vida, o Senhor não ouviu a sua oração. A oração que Deus responde é a oração que Deus, por amor, ele não respondeu. Que oração é essa? Elias pediu a morte, mas Deus falou para Elias: não vou te dar a morte, Elias,
Porque o que você está pedindo não é o que você precisa. Porque você está querendo a morte, mas o que você precisa não é morte. Sabe o que você precisa? Descanso. O que você precisa é descansar. Não é morrer, Elias. Você precisa é de dormir um sono e descansar, porque Deus sabia que Elias não precisava morrer. O que Deus sabia que Elias precisava era descansar. Talvez você chegou aqui sobrecarregada por esse deserto que você entrou, nesse deserto que você está, e você está dizendo: estou cansado, nada dá certo, tudo dá errado, está pesado, está dolorido, está angustiante. Só eu sei porque só você está nele. Não tem ninguém com você nesse deserto. Você está sozinho nesse deserto. E você está chorando, clamando e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Tenho até vontade de morrer. E Deus está dizendo para você assim: não, filho, você não precisa morrer. O que você precisa é confiar em mim e descansar. Descansar. Você sabe o que é confiar? Ao ponto de você deitar no travesseiro e descansar. Só para você ter uma ideia, a minha netinha mais nova, Raquel, ela tem medo de água. Então, se você colocar ela dentro de uma água profunda, ela morre de medo. Mas você sabia, se o pai dela, se a vovó, se a titia ou o vovô pegar ela e conduzi-la naquela água, ela deita e fecha os olhos e fica flutuando por cima daquela água ali, por muitos e muitos minutos ela fica flutuando. Mas ela não tem medo de água, ela não tem medo de águas profundas. Se ela tem tanto medo de água, por que ela deita esticadinha, fecha os olhos e deixa ser conduzido? Sabe por quê? Porque ela sabe o que é confiança. Por ela confiar, ela fecha os olhos e descansa, e deixa ser conduzida por aquelas águas profundas, que sem a pessoa, ela vai dizer: eu afundo, eu morro. Mas sendo conduzida por uma pessoa de confiança, ela diz: eu estou segura, eu estou seguro. Então, nesse deserto que eu estou passando, nessa tempestade, nessa luta que eu estou passando, eu posso descansar, dormir e confiar, porque quem está lutando por mim é o Senhor. Porque quem está comigo nessa batalha é Deus. Quem me já garantiu a vitória é Deus. Quem disse que eu não vou morrer nesse deserto foi Deus. Quem disse que eu vou passar para o outro lado é Deus. E se Deus diz que eu vou passar para o outro lado, pode vir mar, tempestade, maremoto, terremoto, vulcão, pessoas, demônio, potestade, principado, nada tem poder de me destruir, porque Deus é quem me sustenta, Deus é quem me guia nesse deserto, Deus é quem me protege. Então eu vou deitar, dormir e descansar. Sabe qual a palavra que eu tenho para você nessa manhã, nesse deserto que você está passando, que você está, que já até pediu para morrer, que você já até quis desistir? O que você precisa não é morrer, o que você precisa não é fugir, o que você precisa não é jogar tudo para cima. O que você precisa, querido, escute, é aprender a confiar no Senhor, ao ponto de você colocar a cabeça no teu travesseiro e dormir num sono profundo e descansar dessa luta.
Descansar dessa tribulação que não te deixa você parar de pensar em mais nada. Você só consegue pensar em problema, em luta, tribulação, de circunstância terrível. Você não consegue desligar do automático. A palavra de Deus para você nesta manhã: desliga e durma. Durma nos braços do Senhor e descansa, porque o que você precisa não é morrer, é descansar. Aleluia! E Deus é tão fantástico que antes de Deus tocar a cura na alma de Elias, Deus vai curar o físico, porque é no físico que ele estava com colapso, é no físico que ele estava desestruturado. E lá, nesse colapso da vida, nesse problema emocional que ele estava vivendo, pedindo a morte, Deus vai falar com ele: descansa. Mas Senhor, eu quero morrer. Não, você não quer morrer nada, você precisa dormir. Aí o que Elias vai fazer? Dormir. E ele dormiu um sono profundo, um sono tão gostoso, que Deus precisou cobrar do caminho, mandar um anjo, porque senão ele não levantava. O anjo foi lá e tocou: acorda, acorda, Elias. Aí Elias acordou sim, olhou, viu o anjo. Oi, bom. Irmão, Elias estava tão problemático emocionalmente, porque se aparece um anjo aqui na igreja agora, aqui, eu já desço desse púlpito e saio sapateando. E eu sei que se aparecer um anjo aqui, você pode até dizer: a gente não adora anjo não, mas que você vai se arrupiar todo aí, você vai. Porque quem vê anjo não fica quietinho não. Não vem pra cá não. Se Deus aparece um anjo aqui, eu sei que todo mundo aqui muda o comportamento. O glória que você não deu até agora, você vai dar se aparecer um anjão aqui, ó, bem no centro dessa igreja. Mas imagina, Elias estava tão perturbado que o anjo apareceu: ô Elias, Deus mandou vir aqui trazer um pão para você e uma água, porque Ele sabe que você está frágil, que você está fraca, que você precisa de força, e não há força maior de Deus para a sua vida, para o seu físico, para o seu corpo, para a sua alma, do que o pão que alimenta, que sustenta o crente de pé, que é a palavra de Deus. A primeira coisa que Deus vai fazer: vai dar pão, vai dar água e vai dar descanso. Ele come, ele bebe e ele capota de novo. O cara estava tão cansado, que o anjo acordou. Ele não teve reação nenhuma, irmão José, ao ver o anjo. Comeu o pão, tomou a água, deu uma olhada para o anjo, penso eu agora, e depois dormiu de novo. Dormiu de novo. Porque é Deus dizendo para o anjo, em outras palavras: deixa ele dormir, porque está muito cansado, precisa dormir, precisa descansar. Sabe por quê? Porque a caminhada dele ainda é muito longa. Sabe qual a palavra que eu aprendo aqui? Já estou terminando, porque já bateu o horário e eu vou resumir rapidinho. Você está pedindo para morrer, você está pedindo para parar, você está pedindo para sair fora de tudo, mas Deus está dizendo para você: não é nada disso que você precisa. O que você precisa é confiar, dormir e descansar, porque eu estou agindo em seu favor. E você está achando que você vai parar? Escute, eu sou profeta de Deus na sua vida, eu estou dizendo conforme a vontade de Deus. Ele vai te dar pão, Ele vai te dar água, e Ele manda te dizer que a sua caminhada ainda é muito longa. A sua caminhada ainda é muito longa. Você falou: Senhor, eu vou parar, eu vou morrer. Deus está dizendo: não vai parar nada, vai morrer nada. Eu vou te dar pão, água, descansa, confia, porque depois disso a sua caminhada ainda vai ser muito longa.
E aí Deus fala para o anjo: acorda de novo ele aí. Aí pela segunda vez o anjo vai lá: acorda, Elias. Aí Elias olha, não tem reação nenhuma. Aí sabe o que Deus vai fazer? Come de novo, bebe de novo. Aí Elias come, bebe. Coitado do anjo, porque o pão lá, em outras palavras aqui, tinha que passar uma manteiga, tinha que acender uma brasa, tinha que colocar lá, deixar bem quentinho, porque não é qualquer pão não, tá? Tem que ser quentinho, bem tratado. Tratou bem o profeta, encheu ele de pão, encheu ele de água. Em outras palavras, aqui nessa manhã, para nós terminar, você já está sustentado pela palavra, você está sustentado pela unção de Deus, você está sustentado pela voz de Deus. Você chegou aqui nessa igreja pedindo para morrer, você chegou aqui nessa igreja dizendo: estou cansado, você chegou aqui nessa igreja dizendo: vou parar, eu estou desanimado. Mas Deus está te dizendo: não, querido, eu trouxe você nessa casa para dizer: alimenta da minha palavra, coma a minha palavra, beba da minha palavra e descansa, porque você vai sair daqui hoje forte para a guerra, você vai sair daqui hoje forte para a luta, você vai sair daqui hoje forte para a batalha. Sabe por quê? Porque a caminhada é longa. Levanta, a caminhada é longa. Levanta, a caminhada, Elias, é longa. Elias come, Elias bebe, e Deus fala agora para o anjo, fala para ele levantar, fala para ele que a caminhada dele vai ser longa. Escute, aqui ó, vou fechar a Bíblia para terminar dizendo que Elias se alimentou, irmã Sheila, tanto dessa palavra, cooperado Camilo, se alimentou tanto dessa palavra, que ele andou 40 dias sem comer nada, só com a palavra, só com a palavra. Lê lá, ele comeu o pão, e somente com o pão que ele se alimentou 40 dias, até o lugar aonde Deus mandou ele. 40 dias ele conseguiu caminhar apenas com a palavra. Sabe o que Deus está dizendo para você? O que você precisa é alimentar dessa palavra, para você poder sobreviver, para você ser forte. Sabe por que muitos morrem? Porque está com fome e não alimenta da palavra e morre de fome. Sabe por que muitos erram? Porque não tem força na palavra. Sabe por que tem muitos doentes e fracos? Porque não se alimenta da palavra. Está se alimentando de churrasco, de festinha, está se alimentando de descanso em casa, mas não vem para o culto se alimentar da palavra. Faz em tudo, se alimenta de tudo menos da palavra. Aí depois estão aí querendo morrer, querendo parar, querendo abandonar tudo, querendo deixar tudo. Por quê? Porque não come o alimento sólido que sustenta o deserto. É só a palavra. Quer viver nesse deserto e não morrer nele? Se alimenta da palavra. Elias, levanta. Sim, já comeu? Comi. Já tomou água? Já. Agora pode ir embora, porque agora não tem morte para você não. O que tem para você é vida. Eu te levantei para ser profeta, eu te levantei para ser homem de Deus, eu te levantei para ser mulher de Deus. Eu não te levantei para você morrer nesse colapso emocional. Não. Eu te levantei para você profetizar. Então vai, Elias, porque tem muita gente te esperando, e esperando a palavra que eu vou colocar na tua boca. Receba em nome de Jesus esta palavra para o teu coração, porque Deus, Ele não te fez para morrer no deserto. Em todos os desertos que foram falados aqui, Deus estava neles. E no deserto de Elias, e no deserto da sua vida, Deus não vai te deixar morrer. Se você cansar, Ele vai deixar você descansar. Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar. Escute, quem te sustenta no deserto é Deus. Quem te sustenta no deserto é Deus. E não importa o deserto que você esteja, Deus está nele. Ele vai te dar pão, Ele vai te dar água, Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. E Ele vai dizer para você, quando você achar que está demais, então só confia e descansa. Está demais, Senhor. Então confia, descansa, dorme tranquilo, sabendo que você pode confiar em Deus. Confia em Deus, confia em Deus, porque nesse deserto você não vai morrer. Deus te levantou para ser profeta. Deus te levantou como uma voz
nessa geração que precisa ouvir a palavra de Deus. Sai daqui hoje como um profeta de Deus. Se você chegou aqui com vontade de morrer, desistir, abandonar tudo, Deus está te renovando nessa manhã dizendo: então alimenta do pão. Alimenta do pão, toma água, descansa, porque a caminhada ali fora, depois que você sair desse culto, ela é longa, e você vai precisar desse pão, dessa palavra. Receba no seu coração, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar sobre os pés. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus aí? Amém? Isso, glória a Deus. Você chegou aqui achando que você ia morrer, que você ia parar? Não. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Deus nos confiou uma tarefa muito grande, e Ele não errou na escolha. Simplesmente somos nós que muitas das vezes tiramos nossos olhos dos propósitos de Deus. Mas Deus sempre nos traz para perto dele novamente. Nesta manhã, Deus está te levantando para uma grande obra. Por isso eu termino dizendo: a sua história não termina debaixo de um zimbro. A sua história não termina nesse deserto. A sua história não termina nessa dor. Ela continua na força do pão que vem de Deus e que nos alimenta e que nos faz prosseguir. Sai daqui forte hoje. Sai daqui alimentado. Sai daqui protegido. Você não está esquecido, não. Essa luta que você está passando, essa dor que você sente por dentro, essa crise, né, que você tem psicológica, essa crise que você tem interna, os problemas externos, tudo isso Deus está vendo. Você não é esquecido, não. Nem quando Elias estava no buraco, ele não foi esquecido. Deus estava lá e está com você também. Então saia daqui hoje nessa certeza e nessa força, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, olha comigo. Pai querido, se você gostou, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.